Rua Fosse Minha, um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo da Câmara Municipal dedicado ao estudo dos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. No programa de hoje, vamos falar-vos de Vasco da Gama. Em São Salvador, encontramos a rua e travessa Vasco da Gama. Este topónimo foi atribuído pela Câmara Municipal de Ilhavo a 6 de novembro de 1880 para o troço da antiga Estrada Nacional 109 em direção a Aveiro, a partir do centro de Ilhavo. Na Praia da Barra, encontramos a Avenida Vasco da Gama, na ligação entre a Avenida João Couto Real e Fernandes Labrador. Vasco da Gama nasceu em Sines em 1468, data aproximada. Filho ilegítimo de Estevão da Gama e de Isabel Sodré. Pouco se sabe sobre a infância de Vasco da Gama. Por volta de 1480, foi admitido na Ordem de Santiago e na década 90 de 400 vemo-lo como fidalgo da Casa Real. Ao serviço de Dom João II, executou diversas missões, das quais destacamos, em 1492, a apreensão dos navios franceses nos portos de Setúbal e do Algarve. Dom Manuel I encarregou-o do comando da Armada de descobrimento do caminho marítimo para a Índia, que partiu de Lisboa a 8 de julho de 1497. As razões desta nomeação permanecem ainda obscuras para os historiadores. Ao alcançar o objetivo de ligar a Europa ao Oriente, através da circunnavegação do continente africano, Vasco da Gama foi agraciado por Dom Manuel com inúmeras honras, nas quais se incluíram o uso do título de Dom e a nomeação como almirante do Mar da Índia. Este navegador português contraiu matrimónio com Catarina de Ataíde em 1501 e deste enlace nasceram 7 filhos. Em 1502, regressou à Índia para clarificar a posição portuguesa naquele território após o roubo da feitoria e da chacina dos homens de Pedro Álvares Cabral. Vasco da Gama, conde da Vidigueira, nomeado por Dom João III, vice-rei da Índia, regressaria ao território mais uma vez com a missão de consolidar a posição portuguesa ameaçada por uma administração acusada de corrupção. Desembarcou na Índia em setembro de 1524. Faleceu em Cochin a 24 de dezembro de 1524. Os seus restos mortais foram transladados para Portugal. Atualmente, Vasco da Gama encontra-se sepultado no Mosteiro dos Jerónimos. De seguida, vamos ouvir as memórias de João Cavaz, Margarida São Marcos e Domingos Cardoso, que nos vão falar sobre a rua Vasco da Gama, e ainda Rosa Silvia Capote e José Sacramento, que nos vão contar as suas memórias sobre a travessa Vasco da Gama. A minha rua é ali, a rua Vasco da Gama, dali que chamavam Alto Bandeira, que é dali daquela casa que era dos Veigas, que era uma padaria. Daí até à Rua da Cotada ou até às Rivas é a rua Vasco da Gama, ainda é. Muitas brincadeiras, desde jogar ao pataco, jogar à malha, jogar ao botão, jogar à bilharda. Havia a Casa Campanhã, que era uma drogaria muito grande. Vendia tudo e mais alguma coisa. Vendia pão, era drogaria, era mercearia, era adubos, vendia petróleo, vendia tudo, era tudo misturado. Quem vai para a Cotada tinha a loja do Sr. Virgílio, que era vinhos e mercearia. Havia aquela fonte lá à frente, que agora não arrancaram, que era a fonte do Cor Comum. Íamos lá buscar com umas jarras de barro. A minha mãe tinha sempre uma cântara cheia dessa água, onde a gente tirava com canecas para beber água. A outra era mais para lavar. Conheci essa fonte mais antiga, mais velha, mais tarde. Fizeram tanques novos, onde as senhoras iam lavar. Eu sei que passávamos lá os dias, porque sei que uma vez eu e o meu irmão não morremos, íamos nadar, não sabíamos nadar, mas íamos, a coisa que estavam cheios a transbordar de água e aqui os tanques não eram, e a gente ia morrendo afogados, nos tirava lá. Depois mais tarde, fomos crescendo e com as moças e tal, era um ponto assim de encontro, porque tinha umas coisinhas para sentar e a água a correr, era romântico.
Havia na Vasco da Gama, portanto na 109, olha, agora onde está a rotunda de Pingo Doce e onde tem o pai Bacar, era a senhora Campanhã, que vendia ferragens e coisas dessas. Para cima, na esquina da Cotada, o senhor António, e a seguir era o senhor Daniel. Eram ambos mercearias e também vendia sapatos, que eu lembro-me de uma vez a minha mãe me comprar lá uns sapatos, eram de tão boa qualidade. A atravessar o campo de milho cortado, aquilo cortavam, não era com a máquina, era com a foice, e ficava um bico. E eu pus lá o pé e a sola do sapato furou-me o pé. Era o senhor Daniel. Em frente ao senhor Daniel havia uma coisa também muito curiosa, que agora é impensável, o posto de recolha do leite, pé de onde está agora em frente, na outra esquina, os móveis Carapinha. Existiu outra loja, que era a senhora Odete, e depois a seguir era a senhora Teresinha, que vendia botões, fechos, linhas, algodões, essas coisas. Depois ainda do lado e a meio caminho entre a Campanhã aqui da Cotada, havia o palhaceiro, que vendia também ferragens, coisas dessas. A Casa Campanhã, que era uma casa de produtos agrícolas muito grande, onde agora está aquele conjunto de casas onde está integrado a Farmácia Santos. Ali a caminho da Cotada, ficava do lado esquerdo, que ia para Aveiro. Era uma casa agrícola que aquilo tinha de tudo. Era garoto, ia para Aveiro e passava lá a Casa Campanhã. Aquilo tinha de tudo. Tinha, sei lá, desde sementes, utensílios, do médico, para uma casa agrícola, uma casa para a agricultura. Aquilo foi, claro, foi tudo abaixo. E depois tinha inscrito Casa Campanhã nos azulejos muito bonitos. Passei a minha meninice em Lisboa, embora eu tenha nascido nesta sala onde a gente está. Eu nasci aqui há 76 anos. E por problemas profissionais do meu pai, eu acabei por viver os meus primeiros 15 anos de vida em Lisboa, em Algés, onde havia muita gente. Já agora, sobre aqui a rua, eu fui sempre muito ligado ao PPD. Quando o PPD se formou, eu costumo dizer, e tenho essa honra de ter sido o primeiro, o número 1 do distrito de Aveiro, do PPD, com cartão assinado pelo Magalhães Mota, Sá Carneiro e Pinto Balsemão. Uma honra, naquela altura. E lutei muito para que não houvesse comunismo em Portugal. E o Sá Carneiro era para nós realmente um ídolo. E como nós vivíamos aqui numa rua, que é esta rua estreita, que não tinha saída, era um carreiro de cabras, praticamente, passava-se de bicicleta e depois começaram a abrir mais um bocadinho. O carro ia até a última casa, que ainda vou olhar para ela, que estou a ver ali, que era dos Campanudos. E então, que eram os Campanudos, a senhora São, a senhora Maria, a senhora aqui da frente, os pais do Álvaro, aqui o Ernesto também, Pinhal, que já faleceu, o capitão, a gente, todos aqui eram muito PPDs. E então, éramos todos muito pelo Sá Carneiro. E quando se abriu esta rua, depois fizeram aqui uma obra, e a rua abriu mais, nós quisemos pôr aqui Rua Sá Carneiro. E ainda fizemos um abaixo assinado, escrevemos para a Câmara, mas até hoje, naquela altura não havia nada, nunca mais se fez isto. Às vezes os amigos até brincam comigo, então, estás na Rua Sá Carneiro e tal. Pode ser que um dia. É a Rua Vasco da Gama. É atravessa a Rua Vasco da Gama. Não tem nome. Esta casa, já agora que estamos aqui nesta casa, tem 140 anos, mais ou menos. Ainda pago a água em nome do meu avô, Francisco dos Santos Carranhos. E aqui não havia nada. Era a única casa. Não havia nem rua, nem nada. Não havia nada aqui. A primeira casa que se fez depois desta, segundo a minha mãe e as minhas irmãs, que eram miúdos, é aquela ali do fundo, que é dos Campanudos. Foi a segunda casa que se fez, que eram duas irmãs, daquelas ali que era do Zeca Trovão, que chamava o Francisco Trovão, que era o pai. E então isto era um descampado, não havia nada. O nosso terreno era aquele lá abaixo, ao Matateu.
Não era Matateu, era o Maneta. O Maneta era uma figura muito típica de Ilhavo, que morava ao fim aqui do nosso Aide, chamava-se Aido, e que tinha uma família muito grande, era uma família que ainda hoje é a família daquele senhor que mora lá do Mário. O Mário Martins é filho dele. Não era, eu enganei, perdão, a minha cabeça não é que é igual, lembrei-me, era Maneta, porque eu não tinha uma mão. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.